Uma das maiores tragédias da igreja nesta geração e grande tristeza de Deus é a existência de cristãos infelizes. Eles cantam, batem palmas, sorriem e oram. Porém, por trás dessa fachada existe solidão e profunda miséria. Sua alegria não é duradoura. São fervorosos, mas tornam subitamente frios. Não sabem lidar com o medo. A depressão vai de encontro a eles como um rolo compressor. Numa semana estão eufóricos e na outra desanimados. Seus casamentos seguem o mesmo padrão, entremeando brigas com momento de paz. Bem, é assim que o casamento deve ser. Não se pode esperar ser feliz e amar o tempo todo, justificam. Os crentes surpreendidos nesse ciclo de altos e baixos deveriam considerar as palavras de Paulo a Timóteo. Ele encoraja os jovens a ajudar os outros a caírem em si, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. Ou como outra versão coloca, cativos a ele por sua vontade. Satanás entra e sai de suas vidas como quer, porque lhe dão acesso. Não exercem autoridade para detê-lo à porta de seus corações e sofrem dele grande influência. Você não possuiu o poder de Cristo para me deter, desafia. Você é meu prisioneiro e fará o que eu desejar. É espantosa essa falta de vitória em Cristo. Satanás coloca medo, solidão, depressão ou concupiscência sobre essas pessoas. Foi para isso que Cristo morreu? Para que seus filhos fiquem sob o poder do diabo? É esse o nosso testemunho para o mundo? Dê seu coração para Jesus, mas deixe sua vontade para o diabo? Certamente que não. Razão alguma pode existir para o cristão ser escravo do diabo. Aqueles surpreendidos no laço satânico podem apontar as mais diversas causas para a sua infelicidade: doença, incompreensão, o cônjuge, o chefe ou o amigo desinteressado. Paulo, no entanto, declara que são infelizes porque estão em oposição. Verso 25. Estar em oposição ou opor-se significa colocar-se a ponto de ser enganado, recusando o caminho da libertação e vitória. Eles estabeleceram seu próprio caminho, opondo-se ao de Deus, e não farão nada para serem libertos dos laços do diabo. Quando o diabo toma o controle das emoções do cristão, ele se sente cada vez pior. Os problemas se acumulam, o medo aumenta, enquanto a alegria se dissipa e a tristeza se estabelece. Torna-se prisioneiros do inimigo de sua alma. É preciso reconhecer o laço em que se meteu e procurar ser liberto. Se você serve ao Senhor há pouco tempo, deveria estar crescendo diariamente na graça e no conhecimento de Jesus e prosseguindo de glória em glória, à semelhança de Deus, saboreando doces vitórias. Satanás deveria agora estar fugindo de você. Então, por que tantos cristãos se tornam prisioneiros? Por que seu desejo por Cristo não os leva a andar com Ele? Não procuram sua santidade? Observamos a vida de um homem que vivenciou isso a ponto de poucos conseguirem imitá-lo. Enoque. Podemos todos aprender através de seu exemplo. Andou Enoque com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. No original hebraico, andar deixa implícito que Enoque ia e vinha, entrava e saía de braços dados com Deus, conversando continuamente e crescendo junto a ele. O pai de Enoque, Jered, viveu 962 anos e o filho, Matusalém, 969. Enoque viveu 365 anos. Nele vemos um novo tipo de crente. Durante 365 dias cada ano, por todos os seus 365 anos, andou de braços dados com o Senhor. Deus era sua própria vida, tanto que não viu a morte.
Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículos 5 e 6. Semelhantemente, Enoque, que foi trasladado da vida. Aqueles que andam rigorosamente com Deus são colocados fora do alcance de Satanás. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Neste momento, encontramo-nos trasladados do laço do diabo para o coração de Jesus. Trasladado, no grego, sugere que Cristo pessoalmente nos leva para longe do poder do diabo e nos coloca num lugar celestial. Deus traslada apenas aqueles que caminham intimamente com Ele. Os mantidos cativos pela vontade de Satanás não podem ser tomados nem libertos das trevas. Creio não sermos verdadeiramente salvos até estar em nossos corações andando firmemente com Deus. Proclamar-nos salvos e dizer ao mundo que pertencemos a Ele não basta. Podemos orar, chorar e buscar avidamente Sua palavra. Porém, a menos que andemos intimamente com Ele todos os dias, cairemos cada vez mais profundamente na escravidão. Enoque aprendeu a andar alegremente diante de Deus no meio de uma sociedade perversa. Era um homem comum, com seus problemas e aflições, não um eremita enfurnado em alguma caverna. Tinha esposa, filhos e responsabilidades. Não precisava ficar escondido para ser santo. Cristãos hoje estão fugindo para as colinas, a fim de esconder-se das adversidades crescentes. Falsos profetas convidam as pessoas para a segurança de seus abrigos rurais. Crentes messiânicos são aconselhados a fugir para Israel, como forma de escapar do previsto colapso financeiro do Ocidente. Mas Enoque provou que o testemunho maior é andar com Deus no meio da tempestade. A ordem era: siga e não esconda-se. E ele sabia muito bem o que era o mundo. Olhando através da história, até os últimos dias, descreveu-o numa única palavra: ímpio. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Judas capítulo 14, versículo 15. Não devemos nos esconder do mundo, mas, se andamos com o Senhor, podemos ver o mundo como viu Enoque, ímpio, cheio do espírito do anticristo e de discurso áspero contra nosso Deus. Como ansiar por Jesus e permanecer à parte do que é ímpio? Como desejá-lo acima de tudo e ser contado entre os que ele vem julgar? Não estou falando de pregar ao mundo perdido, que é a nossa obrigação, nem condenando a beleza da criação. Devemos olhar os lírios do campo. Mateus capítulo 6, versículo 28. Quero dizer que não podemos ser parte do mundo. Andando com Jesus, aprenderemos a odiar esse sistema ímpio mundial e nos posicionaremos contra os que blasfemam o nome do Senhor, considerando que aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Quando ele vier com milhares de seus santos para julgar este mundo pecaminoso, não nos sentiremos culpados nem envergonhados. Houve outro profeta trasladado de forma idêntica a Enoque, Elias. Tinha em comum o ódio pelo pecado e clamavam contra ele. Andavam tão intimamente com Deus que não puderam evitar compartilhar seu ódio pela impiedade, efeito inegável em todos os que anseiam totalmente por Deus. Não apenas odiavam o pecado, mas afastavam-se dele.
Se amarmos este mundo e formos amigos de quem blasfema contra o Senhor, então não andamos com ele, e nossa salvação é uma fraude. Estamos em cima do muro, envergonhando-o. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Interpretando este versículo, Hebreus mostra o traslado de Enoque e o fato dele não ter experimentado a morte. A expressão "e já não era", como usada em Gênesis 5, corresponde a algo muito mais profundo. Ele não era deste mundo. Em seu espírito e essência, Enoque não era parte do mundo perverso. Cada dia andando com o Senhor, tornava-o menos ligado às coisas terrenas e mais próximo da glória. Como Paulo morria diariamente para esta vida e foi levado em espírito ao reino celestial. Contudo, enquanto na terra, Enoque encarregava-se de suas responsabilidades, preocupava-se com a família, trabalhava, ministrava, mantinha-se sempre ocupado, mas já não era preso a este mundo. As obrigações não o afastavam de Deus. O Senhor o preenchia. A cada despertar, seu pensamento voltava-se para ele. Parecia estar ligado a Deus por uma tira de borracha que, quanto mais esticada, mais fortemente fazia voltar o seu coração a ele. Enquanto a humanidade, à sua volta, afundava na iniquidade, Enoque tornava-se mais e mais parecido com aquele com quem andava. Do mesmo modo você e outros cristãos, devemos estar nos tornando como Jesus. Há crentes, porém, que se tornaram duros e egoístas. Deveriam estar crescendo na graça, mas estão voltando a seus antigos costumes carnais. Não andam com Deus e raramente oram. Poucas vezes aprofundam-se na palavra de Deus. Passam por obstáculos difíceis e depois se cansam, tornando-se presas fáceis do diabo. Não amam Jesus o suficiente para desejarem estar com ele. Hebreus capítulo 11, versículo 5 revela: pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. O que em Enoque dava tanto prazer a Deus? Seu andar produziu nele o tipo de fé que agrada a Deus. Estes dois versículos não podem ser separados, pois antes de sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Versos 5 e 6. Raramente fazemos ligação entre o último versículo e o primeiro. Contudo, através da Bíblia e da história, aqueles que andaram intimamente com Deus tornaram-se homens e mulheres de profunda fé. Se a igreja andar em comunhão com Deus diariamente, o resultado será um povo cheio de fé, a verdadeira fé que agrada a Deus. Cristãos em toda parte procuram seminários sobre fé, distribuem folhetos e citam o credo, no esforço para consegui-la. É verdade, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 17. No entanto, esses cristãos fracassam em compreender que Jesus é a palavra. A letra mata, dizem as Escrituras. Sem intimidade com Jesus, o cristão ligado à letra produz em si uma emoção morta, egoísta e exigente, que não é fé de modo algum, e ele não se agrada disso. A fé vem pelo ouvir a palavra e andar intimamente com Deus. Falar somente, sem agir, não nos leva a lugar algum. Devemos sempre olhar para o autor e consumador da fé, Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A fé consiste em saber quem é Deus e em tornar-se familiarizado com sua glória e majestade. Quem melhor o conhece, mais nele confia. Mostra-me um povo que anda intimamente com ele, que odeia energicamente o pecado e se tenha separado do mundo e reconheça sua voz, e eu lhe mostrarei um povo que não precisa de muita oração e ensinamento sobre fé. Não precisarão de manuais, porque a verdadeira fé vem do coração de Jesus, e será esta fé que brotará em seus corações. Pela fé, Enoque foi trasladado. Isto quase ultrapassa nossa compreensão. Sua fé
concentrava-se no desejo de estar com Deus, e ele o atendeu, arrebatando-o. Enoque não suportava mais ficar atrás do véu. Precisava ver o Senhor, estar na sua presença. Esta era sua oração. Venha, Senhor, não há nada aqui para mim. A maior parte dos cristãos desperdiça a fé, ou como assim é chamada, com seus próprios desejos e necessidades. Onde estão os que gastam sua fé acreditando que serão transportados da escuridão do diabo para as mãos do Filho de Deus? Enoque não possuía Bíblia, inário, igreja, amigos ou professores. Nenhum véu rasgado dava acesso ao Santo dos Santos, mas ele conheceu Deus. Não foi por ter sido censurado por outro profeta que Enoque ofereceu seu coração ao Senhor, porque hoje, com o tanto de ajuda disponível, convicção, profecias, intercessão do Espírito Santo, é tão difícil andar de vitória em vitória? Não serve de repreensão para nós que Enoque tenha se colocado acima da perversão de seus dias, apesar da pouca ajuda? É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Como sabemos que Enoque acreditava ser Deus galardoador? Porque essa é a única fé que agrada a Deus, e Enoque o agradava. Deus é remunerado e paga bem pela fidelidade. E como recompensa seus filhos zelosos, quando andamos de braços dados com Jesus, as recompensas vêm de todos os lados. Tudo o que temos ou fazemos é abençoado. Esposa, filhos, amigos e ministério. A vida de Cristo cresce dentro de nós, fluindo como um rio poderoso. Sim, temos provações e tribulações, mesmo nos momentos de maior intimidade com Ele. A recompensa, porém, está nas manifestações de sua presença. Há 3 recompensas importantes que recebemos crendo em Deus e andando com Ele em fé. A primeira recompensa é o controle de Deus sobre as nossas vidas. As pessoas que negligenciam o Senhor, em pouco tempo transferem o controle de suas vidas para o diabo. Sua própria imagem é alterada. Sentimentos de dúvida e desespero não podem ser reprimidos e suas línguas não se contêm sob o poder da ira. Se apenas amassem Jesus, andassem e conversassem com Ele, Deus lhe mostraria que esse domínio de Satanás não é verdadeiro e permitiriam que Cristo as guiasse. Estaria expulsando demônios, colocando milhares na trajetória, erguendo-se pela fé contra todos os medos, mentiras e dúvidas provenientes do inferno. A segunda recompensa é a luz pura. Andando com o Senhor, somos recompensados com luz, direção, discernimento, revelação, um certo conhecimento que Deus nos dá. Zacarias profetizou que Cristo viria para alumiar os que jazem nas trevas, dirigir os nossos pés. Lucas capítulo 1, versículo 79. Enquanto morremos para este mundo dia após dia, aquela luz cresce dentro de nós. Quando estamos verdadeiramente amando Jesus, a luz se acende. Na sua presença não há trevas. Porém, é preciso tomar cuidado para não abraçar uma imitação. Jesus advertiu: repara, pois, que a luz que há em ti não seja trevas. Lucas capítulo 11, versículo 35. E lembrou que o julgamento cairia sobre aqueles que rejeitam ou corrompem a luz. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: mas por que agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado? João capítulo 9, versículo 39 a 41. Da mesma maneira que os fariseus, alguns cristãos acreditam ver e ter discernimento. Contudo, deveriam olhar para a confusão em seus corações e admitir: Senhor, não vejo. Mostre-me, sou cego? Se não admitirmos que vivemos em trevas, nem nos abrirmos para a luz verdadeira e pura,
Nosso discernimento pode ser somente uma falsa luz. Quem diz eu vejo é amaldiçoado com a pior forma de treva e orgulho. Analise seu coração. Você está sob a maldição de algum tipo de treva ou indecisão? Está perturbado? Então, você ainda está andando nas trevas. Esta é a resposta. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Volte a andar com Jesus e ele revelará toda a escuridão e devolverá a você a pura luz. Terceiro, a terceira recompensa é a proteção contra nossos inimigos. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Isaías capítulo 54, versículo 17. Este verso pode ser assim traduzido: nenhum plano, nenhum instrumento de destruição, nenhuma artilharia satânica pode empurrá-lo ou atropelá-lo. Estes serão atirados longe. Os planos de Satanás para nos derrubar não surtirão efeito. Temos a promessa de que Deus impedirá qualquer ataque contra nós. Aquelas armas enormes apontadas em nossa direção evaporarão na presença de Cristo. Deus revela através de Isaías: criei o assolador para destruir. Isaías capítulo 54, versículo 16. O assolador está sob o seu controle, e os que zelosamente procuram a Deus recebem dele o privilégio de se tornarem mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Durante 365 anos, Enoque evitou cada seta ardente. Viveu em total vitória até seu último suspiro. Não se arrastou, nem mancou. Partiu como uma chama viva e gloriosa. A palavra de Deus ainda é a mesma. Serás estabelecido em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Isaías capítulo 54, versículo 14 e 15. O andar em santidade liberta da opressão. Nossa segurança e paz estarão na justiça de Jesus. O aconchego em sua presença nos ajudará a ver o que tem para nós. Desejar mais de Jesus permite-nos assentar à mesa do Rei. Uma grande revelação espera por nós. Amém.